E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Estamos aqui hoje no dia 4 de novembro, uma tarde de sábado, e hoje eu quero trabalhar com o tema interpretação de texto. Por que que eu escolhi esse tema? Porque, infelizmente, tem sido comum a gente ver, né, seja lá qual for a plataforma, né, seja na mídia, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou seja presencial também, a gente tem visto, né, tem sido comum a gente ver muitos mestres, muitos professores e pregadores ensinar passagem ou versículos bíblicos de forma equivocada, né, trazendo uma interpretação errada do texto. E eu não sei, né, se você sabe disso, mas eu gostaria de comunicar que a melhor forma de nós interpretarmos um versículo, né, quando a gente fala de versículo isolado, né, quando alguém está trabalhando com um versículo isolado, a melhor forma da gente interpretar aquele versículo é trabalhando com o contexto do versículo. O que seria o contexto do versículo? É aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Então, para a gente trazer uma interpretação correta de um texto, nós precisamos também trabalhar com o contexto. Então, quando a gente trabalha com o contexto, a forma correta da interpretação daquele versículo que nós estaremos ensinando, ela vai ser mais exata. Ela vai estar mais próxima daquilo que o escritor, né, daquilo que a pessoa que escreveu, né, queria de fato dizer. Então, né, nós temos que ter esse cuidado de trabalhar com o contexto. E, infelizmente, né, muitos ensinadores têm trabalhado com versículo isolado. E por trabalhar com versículo isolado, ele tem trazido, ele tem ensinado de forma equivocada, de forma errada, aquele versículo. Por exemplo, eu vou estar lendo aqui em Mateus, no capítulo 6, e versículo 33. É um versículo muito conhecido, é um versículo muito citado, tem sido, né, citado por muitos. Né, muitas pessoas têm ensinado, muitas pessoas têm feito devocionais em cima desse versículo, e ele é bem conhecido de todos nós. Está escrito assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acredito que muitas pessoas já ouviram, né, alguém mencionar essa passagem. Só que, infelizmente, né, por ensinarem errado, por trazer uma interpretação equivocada do versículo, muitas pessoas também têm aprendido errado, porque foi ensinado errado. E como, né, a maioria dos brasileiros não tem o hábito de ler, então eles ouvem alguém ensinando errado, não sabe que está errado, e também não procura saber se aquilo que ele ouviu está correto. Aí ele leva como sendo aquilo uma verdade e ele ensina outro também de forma errada. E aí vira, como se diz, aquele telefone sem fio. Então, infelizmente, né, muitos brasileiros, por não ter o hábito de ler, tem sido aquele Maria vai com as outras. Mas a gente tem que ter esse hábito de ler, de aprender, né, de buscar, de tirar a prova dos nove para ver se de fato, né, aquilo que eu aprendi está correto e assim por diante. Então, esse versículo, né, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É um versículo bem conhecido, né, está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. E esses pregadores, ou esses professores, ou esses ensinadores que têm ensinado errado, eles têm ensinado da seguinte forma: que nós devemos buscar primeiro a Deus, depois a sua justiça,
E aí depois eles dizem assim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles usam a palavra demais coisas vos serão acrescentadas. Qual a ideia, né, que vem na nossa mente? Ah, já sei. Então eu tenho que buscar primeiro a Deus, eu tenho que buscar a sua justiça, e aí depois que eu buscar Deus e a sua justiça, as demais coisas vai ser acrescentado na minha vida. Aí o que a gente entende? Ah, eu busco a Deus primeiro, depois Deus me dá aquilo que eu desejo. Então eu busco a Deus, depois Deus me dá a minha casa, Deus me dá o meu carro, Deus me dá dinheiro, Deus me dá avião, Deus me dá não sei o quê, tudo para o bel prazer. Então eu busco a Deus primeiro e depois Deus me dá as coisas. Como se Deus, né, ele fosse alguém que nós fôssemos fazer algum tipo de barganha, né? Eu faço para Deus, depois Deus faz para mim. Mas o texto, o versículo 33, aqui do capítulo 6 de Mateus, não está falando isso. Que nós temos que buscar a Deus e a sua justiça, e aí depois Deus vai fazer por nós. Não, não é isso que está falando. É por isso que nós temos que trabalhar com o contexto do versículo. O contexto do versículo está falando, Jesus está ensinando os seus discípulos, Jesus está ensinando as multidões em relação à ansiedade, em relação à preocupação com as coisas futuras. Por quê? Porque o homem ele estava preocupado com o que iria acontecer. Aí Jesus então ele entra com a palavra para ensinar eles que eles não devem se preocupar com o futuro, porque o futuro pertence a Deus. E aí Jesus ele focaliza dizendo que aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que é devoto a Deus, né, ele tem um compromisso com Deus. E por ele ter um compromisso com Deus, Deus também tem um compromisso com ele. Então, se Deus tem um compromisso conosco, nós não precisamos ficar ansiosos com as coisas do amanhã. Porque Deus, ele tem um compromisso conosco. E ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, o que está dizendo o texto, o versículo? Está dizendo assim, ó, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, está escrito assim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós vemos a palavra essas. E essas é um pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo, ele está nos indicando algo que está escrito lá no contexto. É por isso que diz, e todas essas, lá atrás, e todas essas coisas, lá no contexto, vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo que se você servir a Deus, Deus vai te dar coisas no futuro. Não. Ele está dizendo que se você tiver um compromisso com Deus, de buscar a Deus e a sua justiça, todas essas coisas que você está preocupado, vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus vai sustentar você. Deus vai, né, arcar com tudo aquilo que você precisa. Porque o que está escrito no contexto? Vamos voltar aqui. Nós lemos o versículo 33. Mas nós temos que voltar lá no versículo 25. Está dizendo assim, ó. Jesus está ensinando uma multidão. Portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto o que vocês vão comer ou o que vocês vão beber, nem pelo que vocês vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as vestes? Contemplai as aves do céu, ó Jesus ensinando. Contemplai as aves do céu. Elas não semeiam e nem colhem, e nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Ó, Jesus está ensinando para eles não ficar preocupados com o que eles vão comer. Porque a preocupação do homem, né, é com o seu lar, é com a sua família. É cuidar bem da sua família.
E, por exemplo, quando uma pessoa está desempregada, é comum ela se preocupar. É comum ela se preocupar, isso é normal. Mas para nós que servimos a Deus, nós temos que entender que quando nós temos um compromisso com Deus, Deus também tem um compromisso conosco. É lógico que nós não vamos folgar. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós temos que acreditar que por servirmos a Deus, Deus também, né, ele nos honra. E aí Jesus está ensinando sobre isso. Falando assim, ó, vocês não fiquem preocupados se vocês vão ter comida. Ou se vocês vão ter roupa para vestir. Porque se o passarinho, né, as aves, elas não trabalham, elas não colhem, elas não plantam, e o nosso Pai cuida delas, quanto mais de vocês. Ou seja, Jesus está explicando, se Jesus cuida do passarinho que nem trabalha, que nem colhe e que nem planta, se Deus dá a ele o que comer, quanto mais a vocês que me servem. Então, o versículo 33, quando diz assim, ó, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que está lá no contexto serão acrescentadas, Jesus está falando o seguinte, ó, primeiro vocês têm um compromisso com Deus, vocês têm um compromisso com a justiça de Deus, e aí todas essas coisas, essas necessidades que vocês têm, Deus vai suprir. Deus não vai deixar vocês na mão. É isso que Jesus está ensinando. Se vocês tiverem um compromisso com Deus, Deus também tem um compromisso com você. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você e eu necessitamos, Deus vai suprir. Porque nós temos um compromisso com Ele e automaticamente Ele também tem um compromisso conosco. Então isso é fato. Então, muitos pregadores, muitos ensinadores têm ensinado errado, dizendo, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, no sentido de que se você buscar a Deus, você vai receber de Deus lá na frente. Casa, carro, dinheiro, mansão e assim por diante, mas não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando que nós temos que buscar a Deus, a sua justiça, ter um compromisso com Deus, e aí tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa família, para o nosso mantimento, né, para a nossa casa, para nós vestirmos e assim por diante, Deus vai suprir. Deus não vai deixar faltar. É isso que o texto está explicando. Existem vários versículos mal interpretados, mal ensinados, mas eu quis me deter aqui em Mateus 6, versículo 33, para explicar para vocês que o contexto já está explicando, né, já está trazendo a interpretação correta do versículo. Que a necessidade que será suprida é aquela que nós estamos passando, que nós estamos precisando. E Deus tem um compromisso conosco para nos abençoar e suprir toda a nossa necessidade. Então, eu quero deixar essa tradução correta do texto para você e dizer, vamos sempre buscar a interpretação correta em cima do contexto, tá bom? Não vamos ouvir e apenas levar em diante achando que essa é a verdade. Vamos procurar, de fato, a interpretação correta daquilo que nós estamos aprendendo. Porque fazendo isso, né, nós não seremos, né, enganados ou nós não seremos iludidos, né, por um falso ensinamento. Então quero deixar somente esse versículo, né, somente essa passagem para que você entenda a interpretação correta do versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, tá bom? Fica com Deus, uma boa tarde e até a próxima.